Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos fazer o bolo Red Velvet hoje maravilhoso. Aí no copo de liquidificador eu tô colocando um copinho de 160 gramas de iogurte natural, tô usando desnatado, mas pode ser o integral. No caso, se for integral é melhor ainda, tá bom? Também vou colocar 3 ovos. Essa massa de bolo é maravilhosa, pessoal. Vou colocar também, medindo pelo mesmo copo, tá? Um copo desse de óleo, só que faltando um dedo para completar o copinho, tá? E também vou colocar 1,5 copo de açúcar, mas pode ser até 2 copos que também fica bom. De 1,5 copo, 2 copos. Aí eu tô usando 1,5 copo, tá? Sempre medindo pelo copo do iogurte, tá? Vou colocar aí 1 colherzinha de chá de essência de morango, pode usar a essência de baunilha também, que também dá certo. Bate tudo muito bem até ficar tudo bem homogêneo, tá? E aí a gente coloca, depois de tudo batido, 1 colher de sopa de chocolate em pó. Tô usando 70% cacau, pode ser cacau em pó puro também. E vou colocar também 1 colherzinha de chá desse corante da Fab, tá? Esse corante em gel vermelho. Se eu não me engano é o super vermelho, né? Vai aparecer aí pra vocês. E vou bater um pouco mais também, tá bom? E também vou colocar 2 copos de farinha de trigo, tá bom? Medindo pelo copo de iogurte natural. Tô transferindo aí para uma tigela para vocês verem a textura da massa. Fica uma massa maravilhosa, muito bonita, cor intensa, com a base, né, marrom do chocolate, né? Você coloca o chocolate para dar sabor e a base também do nosso vermelho. E aí eu vou colocar coisa de 1 colher de sopa, né, uma tampinha de fermento. Tá? Lembrando, pessoal, que essa massa de Red Velvet que eu tô fazendo não é tradicional, tá? E aí eu tenho 2 formas, se eu não me engano, são 5 ou 6 centímetros de altura a forma e 20 centímetros de diâmetro, tá bom, gente? Vou dividir aí essa massa em 2 partes. Se você quiser um bolo mais fino, você pode estar colocando em 3, 4 formas aí da sua preferência e pode medir aí da forma que vocês quiserem. Aí eu fiz a olho e deu certo, tá bom? Coloquei metade da massa em cada forma. E aí, pessoal, como eu tava falando, essa massa não é a tradicional, é a minha versão, tá? A minha adaptação. E fica muito gostosa, muito úmida, muito fofinha, muito boa mesmo, tá, gente? E a intensidade do vermelho, você pode também colocar mais corante se você quiser, mas toma cuidado para não ficar com sabor residual de corante, tá bom, gente? E a gente vai levar para assar em forno 240 graus, o meu ficou assando por 30 minutos. Fica ligado aí, sentir um cheirinho de bolo assado, já fica aí esperto. E agora a gente vai fazer o nosso recheio, tá? Numa panela eu vou colocar 1 colher de sopa de manteiga, eu tô usando margarina, mas pode ser manteiga, 2 latas de leite condensado, tá? A gente vai fazer um brigadeiro de queijo, bem gostoso. Esse bolo também combina muito bem com recheios à base de geleia, com recheios à base de queijo ou de buttercream, né? Que é o creme de manteiga. Vou colocar também 1 caixinha de 200 gramas de creme de leite para dar mais cremosidade ainda para o nosso recheio e um potinho de 150 gramas de cream cheese, tá? E eu gosto de colocar, pessoal, vocês vão ver aí que eu vou colocar, eu tô colocando todo o potinho de creme cheese. Eu vou colocar também queijo parmesão ralado de pacotinho, bem gostoso, para intensificar um pouco o sabor do queijo, porque no meu paladar, se ficar só com queijo cremoso, não fica aquele gostinho do queijo, sabe? Eu gosto quando fica mais aparente, tá? Vou misturar tudo muito bem, tá? Eu gosto de misturar com fouet, porque o creme cheese, ele forma os gruminhos, né? Ele deixa uns gruminhos assim no creme, então o fouet, ele desfaz tudo, tá? Então mistura bem antes de levar ao fogo. Aí tá tudo ainda fora do fogo, leva pro fogo, tá bom? Sempre mexendo com o fouet. Se você não tiver fouet, vai desgrumando mesmo, desengrumando, não sei, com a colher mesmo, tá bom? Mas sempre mexe bem para ativar a cremosidade do doce, para não queimar, tá? Levei para a panela aí em fogo alto, porque eu já tô acostumada. Se você não quiser fazer em fogo alto, faz em fogo baixo para garantir que não queime,
tá? Deixei ferver. Quando começou a ferver, sempre mexendo bem, tá, gente? Quando começou a ferver, rapidamente já ficou cremoso, já encorpou. E aí, a partir disso, eu fiquei uns 7, 8 minutos aí mexendo, cozinhando, tá? E aí, quando eu fui levantando, assim, a colher, a espátula, né? No caso, eu tô usando o fouet, eu fui percebendo que o que caía, sabe aquele pontozinho que eu sempre falo aqui com vocês nos bolos, nos recheios dos bolos? O que caía da espátula ou da colher não se misturava com facilidade ao que estava no restante da panela. E aí vocês podem perceber que encorpa mais, a cor muda, intensifica e o volume reduz, tá? Isso significa que o nosso doce está no ponto. E aí eu levo meu doce para esfriar, tá, gente? Imediatamente, e coloco um plásticozinho, um plástico filme em contato para não formar aquela película e espero o bolo e o doce esfriar, tá bom? E aí, pessoal, para fazer esse bolo, eu tô usando 2 receitas, tá? Deu 4 tabuleirinhos de bolo, sendo que eu só vou usar 3 discos de massa, tá bom? Se você quiser fazer com 4 também fica bacana, mas a receita para esse recheio aí ficou bom com 2 camadas de recheio e 3 camadas de massa, tá bom? E agora eu vou desenformar o bolo todo certinho, tá? Eu esqueci de falar, gente, mas eu não passei nada no tabuleiro, tá? A única coisa que eu fiz no tabuleiro foi forrar o fundo dele com um disco de papel manteiga, tá? Ó, vocês vão ver aí. Não passei óleo, não untei com nada, nem a lateral, nem o fundo, nem nada, tá bom? Deu super certo, saiu com facilidade, é só ir raspando, né? Só ir catucando a lateral aí do tabuleiro que vai sair. E aí eu peguei um bico perlê grosso, coloquei um adaptador, uma manga de confeitar para me facilitar, e agora eu vou começar a rechear o meu bolo, tá bom, gente? Tá tudo frio já, tá tudo certinho. Olha a cremosidade que fica. Aí o meu recheio tava frio, mas é bacana se você deixar o seu recheio de um dia pro outro, ele pega mais consistência ainda, tá? E eu não deixei, mas se você conseguir deixar, é melhor ainda. E aí, sempre antes de colocar a camada de recheio por cima, vocês levantam a camada de papel manteiga, tá bom? Senão vai rechear o bolo com papel manteiga e tudo. E aí, gente, eu vou fazendo pitangas, sabe, umas bolinhas. Eu simplesmente aperto a manga de confeitar. Eu não preciso ficar movimentando muito, não. E aperto e deixo a bolinha se formar e puxo. E vai ficar bem bonito assim em volta, tá? Lembrando que esse bolo aí, você pode fazer também, confeitar ele com chantilly. Mas eu acho ele uma graça desse jeito assim. Acho que fica muito bonito mesmo. Você também, se não tiver esse bico perlê, você consegue fazer ele com a manga de confeitar, um saquinho de açúcar, só limpar bem bonitinho e cortar bem certinho para ficar redondo, tá bom? E aí no meio, gente, eu simplesmente vim fazendo uma camadinha assim com o próprio bico mesmo de confeitar, circulando, né, o bolo, fechando ali de recheio. Percebe que eu não tô fazendo uma camada grossa porque eu vou colocar a geleia de frutas vermelhas no meio, tá? Você pode usar a geleia que você quiser, geleia de morango natural, feita em casa. Eu tô usando essa daí, ó, um potinho de 320 gramas. Não cheguei a usar tudo, tá? E vou espalhar no centro do bolo. Frutas vermelhas, geleia de frutas do bosque, a geleia que você quiser usar, tá bom, gente? Ficou muito bom com essa geleia. Vocês vão ver aí que eu esqueci de colocar a geleia na segunda camada de recheio. Mas aí vocês fiquem à vontade para colocar, tá, gente? É porque eu esqueci mesmo. Coloquei outra camada de bolo. Percebem que eu não estou molhando esse bolo, porque esse bolo assim, bolo pelado, né, que se fala, eu não gosto de estar molhando, tá, gente? Tenho medo dele ceder. Se você quiser, pode molhar um pouquinho no centro, mas essa massa é muito úmida, é muito fofa. O iogurte proporciona para ela uma umidade muito boa mesmo. Fica muito fofinha, tá, gente? E aí eu repito o mesmo processo que eu fiz na primeira camada, vou fazendo na outra. Se você não quiser usar geleia também, você pode picar chocolate branco e colocar por cima, tá, gente? Ali no lugar da geleia. Mas a geleia ficou muito boa. Confia em mim que ficou muito top, tá bom? Faço a mesma coisa, vou circulando uma camada não muito grossa. Quem quiser fazer o bolo com mais recheio, gente, é só aumentar a quantidade dos ingredientes do recheio, tá? Mas assim ficou bem bacana aqui pra gente, a gente gostou muito, tá bom?
Coloco a minha última camada do bolo. Na hora de escolher, na hora de virar o bolo, né, de desenformar, eu vejo qual que ficou mais bonitinha para colocar em cima. E aí a gente tenta, pessoal, alinhar o bolo aí para ele não ficar torto, tombado para um lado só. Tá bom? O meu aí ficou um pouquinho torto, eu fui ajeitando até que deu certo, tá? Porque esse bolo a gente não prensa ele num tabuleiro, a gente vai acomodando as camadas em cima do recheio, tá bom? E cuidado também para não fazer um recheio muito mole, porque senão vai vazar tudo, tá bom? Esses bolos assim, o recheio tem que estar mais cremoso. E aí por cima, gente, na decoração do nosso bolo, eu fiz pitangas e fui arrastando assim, tá vendo? Como se fosse uma gota, sei lá, uma coisa assim. Você pode fazer a decoração do seu jeitinho, do jeito que você quiser. Usa as frutas em cima que você quiser. Vocês vão ver que eu usei o morango, mas vocês podem usar a fruta que vocês quiserem. Mirtilo, amora, cereja. Pode fazer um mix dessas frutas assim e ir decorando por cima. Fica sensacional, maravilhoso. Faz com que você tiver aí à sua disposição e de acordo com o gosto de vocês, tá bom? E aí eu fui preenchendo o bolo, gente, todo assim por cima. Não me preocupei muito com essa parte, porque eu ia colocar, né, os morangos por cima. Então não tem problema. Os morangos vão tapar um pouco aí, um pouco das imperfeições, tá vendo? Ficou umas partezinhas assim, afastadas um do outro. Eu fui preenchendo com um pouco mais do creme, do recheio, né, no caso. E ficou desse jeito, achei que ficou até bonitinho já. E aí eu fui preenchendo no meio também com o recheio. Tinha recheio, eu fui colocando para ficar bem caprichado, bem gostoso. Todas as camadas bem recheadas e por cima também uma cobertura bem feita, né? Bem gostoso para comer. Ficou parecendo uma flor, né, gente? Gostei muito de fazer esse bolo, massa maravilhosa. E aí, para compensar a camada de recheio, de geleia, né, que eu não coloquei no recheio, no segundo recheio, eu fui colocando geleia por cima aí, tá, gente? E vocês vão ver que eu preenchi todo o meio. Resolvi preencher todo o meio com a geleia. E acomodei morangos inteiros por cima. Eu tentei escolher uns morangos maiores, para poder ficar bem aparente, bem bonito. E aí por cima, gente, você brinca do jeito que você quiser, tá bom? Deixa a imaginação rolar. Faz aí de acordo com o que você gostar. Fui acomodando os moranguinhos por cima. Depois eu só limpei a tábua, né? Finalizei aí no centro com mais geleia. A gente usa praticamente o pote todinho de geleia, tá? Se eu fosse colocar geleia na segunda camada do bolo, né, de recheio, na segunda camada de recheio, ela ia praticamente toda, mas ainda sobrou um pouco. Maravilhoso esse bolo, gente. Eu coloquei um topperzinho, ó, de Feliz Natal, que eu achei a coisa mais linda, para poder ficar bem temático e desejar para você aí, pessoal, um Feliz Natal, boas festas, um Natal aí cheio de paz, cheio de luz, que nunca falte em vocês aí a felicidade de Cristo, tá bom? A saúde, a união, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz esse bolo com muito carinho aí para inspirar vocês a fazerem algo para a família de vocês. Gente, se eu fiz, você também faz. Você pode ter certeza, porque eu meto minhas caras para fazer e deu bom, por que com você não vai, né? Ignorem aí as imagens da minha bagunçada atrás, tá, gente? Fica aí com o foco do vídeo, que é o bolo, tá bom? Ficou um bolo muito gostoso, muito bom ter feito aqui para vocês, ter feito com vocês, tá? Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, pessoal!